Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente aqui no canal, não vai ser um vídeo de review, nem opinião, nem nada, mas eu quero passar a experiência e o que eu fiz para solucionar o problema do meu PC desligar sozinho, né? Há pouco tempo eu fiz o review desse computador aqui, do meu setup no geral, e eu elogiei muitas coisas aqui, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu fiz para tentar solucionar esse problema, né? Um problema bem chato, foi uma novela para tentar resolver isso, um mês tentando, e eu já adianto que é problema de hardware, não foi problema de software. Então, primeira coisa, tentei atualizar todos os drivers, continuou. E aí, quando o computador fica com esse problema de desligar, você já imagina que é a fonte. De primeira, eu não queria ir na fonte direto, porque eu tinha uma fonte muito boa, que é uma da Colgar, que eu elogiei ela muito no meu setup, embora seja uma fonte aí que já tinha seus 10 anos, mas uma fonte que nunca me deu problema. Então, eu fui indo com calma, passo a passo, então já falei, atualizei os drivers, não deu certo, persistiu. O que normalmente pode ser problema de desligar? Muitas vezes é a temperatura, porém, meu computador ficava mais ou menos 2 minutos ligado, depois ele apagava. E aí era estranho que a fonte entrava em modo economia de energia. Tinha uma travinha da fonte que ela não era economia de energia, era modo segurança, porque ela não deixava ligar mais. Para você ligar, você tinha que destravar a fonte aqui atrás, ó. E aí essa aqui já é outra fonte. Desligar, tirar o cabo e ligar de novo para que você continuasse fazendo esses testes. Isso aqui era muito chato de testar. Um dos meus palpites eram temperatura. Embora, como eu já disse, 2 minutos ligado não dá para esquentar nada, mas mesmo assim comecei a limpar o computador inteiro. Então fiz uma limpeza geral. Eu coloquei esse computador na bancada, tirei do gabinete, limpei o gabinete todinho, troquei pasta térmica do processador e mesmo assim persistiu o problema. Testei memória, não era memória. Testei placa de vídeo, porque tem uma placa de vídeo antiga aqui. Uma placa de vídeo até boazinha, mas ela é um pouco antiga. Deixa eu pegar ela aqui. Ela é essa aqui. Acho que, se eu não me engano, eu nem lembro do modelo dela exatamente, mas eu acho que é um HD 7750, né? É uma placa de vídeo que, para montar num setup só para trabalhar, ela roda esses dois monitores tranquilamente, mas para jogar ela já passa mal, né? Deve rodar um Fortnite aí no mínimo e olha lá. Ela tem, acho que é DDR3, 2 GB de memória. Mas eu tenho ela aqui justamente para, se eu quiser montar um outro setupzinho no futuro, não sei, né? Ou para esses casos de teste, ela serve muito bem. Coloquei ela, continuou dando problema, não era a placa de vídeo. Então tava meio estranho, né? Então resolvi ir lá numa casa do amigo meu, usar a fonte dele para testar. A fonte dele também tava dando pau. Quando a gente conectava um periférico, a gente descobriu isso por acaso. Então, quando se conectava um periférico ou qualquer outra coisa aqui no USB, apagava do nada. Ou seja, tava dando curto na placa-mãe. Na minha placa-mãe antiga era uma placa-mãe das ROG. Periféricos conectados em um determinado momento assim aleatório do funcionamento do computador, ele dava curto e apagava. Bum. Então eu falei, opa, beleza, não é a fonte, né? É a placa-mãe, que também é cara. E aí, como o meu orçamento estava apertado, acabei pegando uma das ROG. Porém, quando eu montar o meu próximo setup, se eu montar, que eu gosto muito desse setup, embora esses problemas, eu vou investir numa placa-mãe, assim, um investimento maior, né? Uma da Gigabyte, uma da ASUS. Que essa aqui eu acabei pegando uma da BioStars, que também é uma placa de entrada, mas uma placa-mãe precisa ter bons componentes reforçados, bem soldados e tal, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Esse é um dos problemas. Olha que doideira. Você conectar um periférico, dava curto e o PC apagava. Inclusive, até o cabo de rede que eu tava conectando tava apagando. Só que aí, pô, beleza. Comprei a placa-mãe, uma semana aí pra chegar, comprei na Terabyte, beleza. Chegou, montei, pum, continua o problema. E aí, meu amigo, era estranho, sabe por quê? Porque eu testei a minha fonte no PC dele. E a minha fonte rodava completamente no PC dele sem problema nenhum. Aí eu falei, então não sei o que é mais. O que eu fiz? Desmontei o PC todinho, coloquei na bancada e o PC funcionava perfeitamente. Todo montado na bancada solto aqui. Eu falei, putz, será que é o gabinete, bicho, que tá dando alguma interferência estática, alguma coisa assim? E aí eu montei tudo no gabinete e deixei só a fonte de fora. E não apagou. O que era, então? Era a posição, não sei se era a posição, mas o problema era na fonte. Só que a minha fonte antiga da Colgar, ela não conseguia ficar virada para baixo. Porque normalmente, essa posição aqui, a fonte fica virada para baixo, para pegar o ar aqui embaixo. Tem um vazado aqui. Ela pega o ar de baixo, frio, e joga para trás. E nem é porque tá quente, né? Porque a gente tá no inverno, aqui não tá fazendo calor e joga pra trás. E ela não conseguia ficar nessa posição virada pra baixo. Ela apagava 2 minutos depois, entrava em modo de energia. Eu falei, pronto, é a fonte. Porque quando eu colocava ela virada pro lado, ela funcionava completamente. Só que eu falei, não vou ficar com minha fonte virada pro lado, cara. Não tem condição do computador ficar assim. Uma hora ou outra ela vai acabar se danificando mais ainda. Decisão, troquei a fonte. Então, prejuízo aí de mais R$600. Comprei uma fonte da MSI, fonte de 500 watts, 80 plus também, de R$270 de promoção no Kabum, mais uns R$30 de frete, a placa-mãe também uns R$300 na Terabyte, mais uns R$30 de frete, um pouquinho mais de R$600
de prejuízo aí pra deixar o PC funcionando e resolveu. Então eu tenho ali então uma placa-mãe ali em cima, eu tenho uma placa-mãe, tenho uma fonte e eu tenho também uma placa de vídeo. Eu tenho algumas sucatazinhas de hardware, eu tô achando que eu vou montar um Frankensteinzinho pra eu dar uma brincada, talvez minerar uns bitcoins, alguma coisa assim, mas montar um Frankensteinzinho pra eu deixar ali em algum outro... É porque aqui em casa não tem espaço. Se tivesse, eu deixaria um Frankenstein em algum lugar pra eu fazer algum teste de hardware, montar um mini servidor, alguma coisa assim, porque essa experiência, essas dores de cabeça, elas realmente são chatas. Mas, cara, você ganha muito, assim, em conhecimento mesmo, né? Ali a experiência que você tá tentando resolver o problema e tal. É muito chato, eu não filmei muita coisa, porque eu fiquei puto. É umas coisas assim que você tá testando, você já tá puto, você trabalha o dia todo, aí no final do expediente você vai tentar resolver, não consegue, é uma novela um dia após o outro. Aí compra uma peça, espera chegar, testa, compra outra peça, espera chegar, testa, né? E aí eu fiquei mais ou menos um mês com o meu PC sem usar ele. O que seria de mim? Eu trabalho em casa também, eu preciso do meu PC. Então não sei o que seria de mim se não fosse meu notebook que tá ali. Inclusive, eu vou fazer um vídeo do meu setup portátil. Ele quebrou muito meu galho, ele é um notebook bem custo-benefício também. Uma performance muito boa, com outras coisas assim que deixam pecar, mas eu vou falar melhor no vídeo que eu vou fazer dele. É um setup portátil que eu uso para viajar e para ir pro escritório trabalhar, quando eu vou trabalhar presencialmente. Então, assim, é um notebook que vale muito a pena. Então, se inscreve no canal, eu vou fazer o vídeo desse setup portátil. É um vídeo simples, vai ser um setup simples, mas eu acho que vai ajudar muita gente aí que tá pensando em comprar alguma coisa, né? Um notebook, ou um mouse, um periférico, esses periféricos que eu uso aqui. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa um like, né? Pra acompanhar aí os vídeos do canal. Tô começando a postar bastante. Fiquei um mês sem postar justamente por causa disso, porque o editor que eu usava tava nesse PC, não queria baixar nada no notebook. Notebook é só para pro trabalho. E é isso. Valeu? Deixa um like, qualquer dúvida tamo aí nos comentários. Se eu puder ajudar, eu vou estar respondendo. Valeu, fui!